Amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre a estreia tricolor na Sul-Americana. A Tricolor Carioca conseguiu uma vantagem boa, um resultado positivo, 1-0 contra o Once Caldas, o gol marcado pelo Cano no segundo tempo, marcando gol para a equipe do time tricolor, depois de uma semana de demissão, inclusive do Mano Menezes. E essa vitória tranquilizou a equipe tricolor depois de 4 jogos sem vencer. E com certeza isso tranquilizou a situação dos jogadores e também da comissão técnica tricolor, que principalmente foi jogado lá no estádio Manizales, ou melhor dizendo, no estádio Palo Grande, em Manizales, né? Manizales, na Colômbia, conseguir a vitória pelo time do Rio de Janeiro, Tricolor Carioca, o Fluminense Futebol Clube. Mas vamos falar aqui dos melhores momentos para vocês, mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer o nosso trabalho e também acompanhar pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor, não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, às 18 horas, no nosso canal do YouTube, do Conversa de Torcedor, e às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, também acompanhando pelo site radioNSC.com, pela Rádiosnet, acompanhando tudo para você, também acompanhando pela Rádio 98.7 FM, pelo YouTube também do Conversa de Torcedor, que está nos acompanhando, inclusive, tá bom? Muito obrigado pela companhia e pela sua companhia, pelo seu carinho de sempre, tá bom? Vamos falar aqui agora sobre esse jogo que aconteceu lá em Manizales. Uma vitória para tranquilizar o Fluminense, né? Para tranquilizar, porque foram 4 jogos sem vencer, com gol de Cano, que aliás, para a gente falar aqui, é, quebrou a marca do Fred, né? Se tornando o maior artilheiro internacional do clube, muito mais, que nós vamos estar falando principalmente desse recorde também que foi atingida pelo Germancano. E falando desse resumo da partida que aconteceu no estádio Palo Grande, em que o Fluminense voltou a vencer depois de 4 jogos, repito para vocês, ainda, né, no comando do Marcão, inclusive, que já tem o seu comando agora oficialmente com a volta do Renato Portaluppi, que vai estrear no domingo, nesse domingo às 4 horas, contra o Bragantino no Campeonato Brasileiro de Futebol. E ainda sobre o comando do Marcão, em que ainda não teve mudanças significativas, e venceu o Once Caldas pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Cano, na última terça-feira, nessa terça-feira, em Manizales. E o time local, o Once Caldas, começou melhor, foi para cima do Fluminense. E o lado esquerdo tricolor, né, que foi situado, né, o lado esquerdo do Fluminense, com o René e o Flentes, né, digamos assim, que sofreu durante todo o jogo do primeiro tempo, todo o jogo do primeiro tempo, até, né, todo o confronto, inclusive, né, com o Flentes e o René, pelo lado esquerdo de defesa, que foi a principal via de ataque, a chegada dos colombianos. Inclusive que até é visto aí dos jogadores, inclusive que teve os jogadores o temos aí o Zapata, o Dairo Moreno e o jogador Barrios, né, que entraram na partida. Então, mas o Fábio interveio com grandes defesas, né, para sorte do Fluminense, que tem um grande goleiro, tem o Fábio, inclusive, e que pararam nas grandes defesas do goleiro tricolor. E o Fluminense, pelo lado tricolor, que teve dificuldades e viu o meio de campo funcionar muito pouco, né? E coube a dupla de jogadores aí que ficaram conhecidos na torcida do Fluminense, né? O John Arias e Gianmancano, resolverem a parada, né? No cruzamento bem belo, né? Cruzamento do colombiano, e o argentino colocou os tricolores na frente no primeiro tempo, né? No primeiro tempo, inclusive, no primeiro tempo, que teve aí na primeira etapa, no lance do gol de Germancano, né? No lance do Germancano foi no primeiro tempo. Então, também na segunda etapa, foi foi mais devagar do que o primeiro tempo.
Inclusive, os erros impediam as sequências dos ataques, faltava mais qualidade para a equipe colombiana de chegar para empatar para o jogo, de fato, para empatar a partida. Foram algumas chances, a maioria delas de fora da área, mas a equipe poderia ter aproveitado melhor e, pelo lado tricolor, demonstrou tranquilidade quando chegou, levou perigo, mostrando, né, que poderia ter evitado o sofrimento, e a equipe carioca ainda perdeu duas oportunidades na reta final de partida. E o Fluminense conseguindo essa vitória, né, uma vitória importantíssima, que agora vai ter aí o Renato Portaluppi de volta ao Fluminense nesse domingo, às 4 horas da tarde, no estádio do Maracanã. Reestreia do Renato Gaúcho como treinador do Fluminense às 4 horas da tarde. E terás aqui na próxima quinta-feira o jogo contra o San José. E tivemos aí o confronto da Sul-Americana entre as duas equipes, né? Entre San José e União Espanhola. O Fluminense conseguiu a vitória, né? Lógico, uma vitória importante nessa situação do grupo D da Sul-Americana. E o jogo entre San José e União Espanhola, o jogo no outro jogo que teve aí, né? Que, aliás, União Espanhola, repito, vai encarar contra a equipe do time do Fluminense na próxima semana, na próxima quinta-feira, né? A partir das 9h30. Na quinta-feira, às 9h30. E esse jogo aí, o Fluminense é o líder do grupo D da classificação da Copa Sul-Americana. O San José e o União Espanhola terminaram empatados em 1-1 nessa primeira rodada. Então, o time do Fluminense é o líder do seu grupo. Então, temos aí o Fluminense conseguindo essa vitória, tranquilizando a torcida e principalmente tendo aí essa liderança garantida no torneio aí na Copa Sul-Americana. Certo, pessoal? Então, vamos acompanhar nesse jogo de domingo no Campeonato Brasileiro, certo? Muito obrigado pela companhia e mais um pós-jogo aqui do Conversas Torcedor. Aqui foi o pós-jogo do Fluminense na Sul-Americana, que nós vamos estar acompanhando também os jogos também do Campeonato Brasileiro e também comentando também os assuntos importantes da Libertadores, também da Sul-Americana e também do Campeonato Nacional. Nesse final de semana tá tendo jogo do Campeonato Brasileiro que nós estamos acompanhando, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do nosso Conversas Torcedor. E não esquecendo, temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, com vocês no canal do YouTube e também às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês pela companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui do Conversas de Torcedor, do pós-jogo para vocês. Falou, galera. Fique com Deus e até lá.